Estou iniciando aqui a gravação para depois a gente disponibilizar lá, como a gente combinou no grupo, no meu canal do YouTube, para os alunos que não puderam assistir. Então, vamos lá. Alguém quer se manifestar? Temos alguma questão para tratar, algum ponto? Ou posso já, que vocês queiram tratar, ou posso seguir para os pontos que eu quero tratar com vocês? Pronto. Se ninguém quer tratar nada especificamente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Professor, Pois não? professor, Diga, Carlos. então, ninguém falou, então vou falar uma coisa aqui. Eu estou com dúvida, professor, em relação ao recurso ordinário e constitucional. Pronto. Segura aí, Carlos. Segura aí, Carlos. Vamos sim, vamos tratar, não tem problema nenhum. Deixa eu só dar alguns avisos gerais e aí eu te devolvo a palavra. Pronto. Alguns avisos gerais. Eu já alimentei ontem a aula de embargos de divergência, que é o último recurso. O recurso que vem antes, que eu estava te devendo a vocês, a aula assíncrona, que é o agravo para destrancamento de RR-RESP, né? O agravo em recurso especial extraordinário. Eu acabei, a aula já está gravada, só que eu tive um problema e ela teve que ser cortada no meio. Eu estou fazendo a união das aulas para não ficarem dois links, mas hoje de manhã está sendo colocado e eu já comecei a colocar material extra de estudo para os recursos que eu estava devendo a vocês. Então, embargos de declaração, eu já botei material novo e estou colocando material novo também de recurso ordinário, e aí vou colocar material novo, tanto material audiovisual, que eu estou pesquisando agora para identificar para vocês, como material de artigos escritos para apresentar para vocês. Então eu estou lá lançando, jogando. Hoje, né, hoje terminar a aula, eu vou continuar isso, mas eu garanto a vocês que hoje vocês vão ter material suficiente para estudar todos os recursos em espécie. Todos os recursos em espécie. Vai ter material lá, porque de embargos para baixo já estava completo. Ou seja, tudo aquilo que a gente estudou antes de embargos já estava completo. Todas as matérias dadas no curso de embargos para baixo estava completo. De embargos para cima eu vou completar hoje. Tá bom? Nem que eu vire à noite, vai ter material suficiente para vocês estudarem. Por que minha preocupação de fazer isso hoje? Porque na próxima quarta-feira, a gente vai fazer a nossa prova. Eu vou disponibilizar lá 3 horários, um horário de manhã, um horário de tarde e um horário de noite. Serão questões diferentes. Cada aluno só vai precisar fazer uma das questões. Não precisa entrar nos 3 horários. Os 3 horários é para permitir que qualquer pessoa que tenha um problema, eu me programei para fazer de manhã, mas eu perdi o horário, você vai ter à tarde. Me programei para fazer de tarde, perdi o horário, você vai ter à noite. Tá bom? Então não haverá segunda chamada porque já tenho 3 horários diferentes. Então se programem na próxima quarta, mais especificamente, né, no dia 25 de novembro, nós vamos ter lá a nossa avaliação de recursos em espécie, que como vocês sabem, vai ser uma questão subjetiva que vai valer 5 pontos da primeira nota. Então isso aí está fechado para vocês, vai ter material de estudo, já tem aula assíncrona gravada de todos os recursos, além das minhas aulas eu estou selecionando vídeos com alguma qualidade para passar para vocês e artigos. Isso aí está fechado. Para a aula de hoje, oi Lara, sobre prova. Oh, desculpa. Não, é sobre prova, assim, é sobre uma questão do assunto. Porque teve uma colega que colocou informação no grupo, aí eu fiquei meio na dúvida. Aí eu só queria confirmar com vocês que ela falou ou não. Ela tinha dito que o senhor tinha falado que iria cobrar todos os recursos em espécie, tudo bem, menos da aula 8. Não, serão cobrados todos os recursos em espécie. Não tem nenhuma exceção. Não tem nenhuma exceção. Todos os recursos em espécie podem cair. Tá certo. Beleza? Alguém ainda tem dúvida sobre data da prova, forma de realização da prova? Bom, inclusive os repetitivos não, porque eu não dei. Os repetitivos vão ser tratados, os recursos repetitivos vão ser tratados dentro do julgamento de casos repetitivos.
Tá bom? Professor, então vai até o RESP? Vai RESP, RE, embargos de divergência e agravo para destrancamento de RE e RESP. Vai para tudo. Ah, tá, relacionado a ele, tá. Tudo. O que eu não vou tratar é de recursos repetitivos. Então, vamos lá. Até para ficar claro para vocês. Quando vocês forem ouvir a aula de embargos e de agravo, vocês verão que eu farei referências a recursos repetitivos. Só para dar um exemplo. O agravo, quando a gente interpõe RE e RESP, a gente viu que existe um juízo preliminar de admissibilidade de RE e RESP, que é feito pelo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Tá bom? Esse presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, ele tem 5 possibilidades quando alguém interpõe um recurso especial ou um recurso extraordinário. Ele pode virar e dizer, olha, esse recurso especial, esse recurso extraordinário, já foi tratado, olha, eu não vou ler, deixa eu te falar, eu não vou ler chat. Então quem quiser falar comigo, espera a vez, fala, eu não consigo ler o chat e me concentrar para falar com vocês. Usem o chat para vocês, ou vocês mandam aí pelo chat e Lara, me faz esse favor, Lara, de separar o que está no chat e me passar. Eu não vou acompanhar o chat, eu não consigo acompanhar o chat, raciocinar e responder as perguntas. Eu vou dar prioridade para cá. Então vamos lá, voltando aqui ao assunto. Então, quando a gente estudou RE e RESP, a gente viu que interposto RE e RESP, eu tenho duplo juízo de admissibilidade. Eu tenho juízo de admissibilidade feito pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça, e eu tenho juízo de admissibilidade definitivo feito pelo STJ no RESP, pelo STF no RE. Esse juízo preliminar de admissibilidade feito pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, ele é feito de acordo com o artigo 1030 do CPC. O artigo 1030 do CPC dá ao presidente 5 hipóteses de atuação. Então, a primeira coisa que o presidente vai lá e analisa, diz, você está interpondo um RESP, mas eu já tenho esta matéria decidida pelo STJ em recurso repetitivo, fixando determinada tese jurídica. Então, aí ele está diante de duas possibilidades. Ou a decisão está de acordo com a tese do precedente obrigatório e, portanto, o recurso especial é contrário à tese obrigatória, ou então a decisão é contrária à tese do STJ e o recurso está de acordo com a tese do STJ. Nestas hipóteses, o presidente fará duas coisas diferentes. Se o recurso especial está de acordo com o que já foi julgado em recurso repetitivo, se o recurso especial interposto está certo, de acordo com o recurso repetitivo, ele remete isso para o órgão que proferiu a decisão recorrida, a Câmara Cível do Tribunal de Justiça, para que a Câmara Cível exerça juízo de retratação. Dessa decisão, não cabe recurso. Outra hipótese, que já foi julgado por recurso repetitivo também. O recurso do especial, ele está contrário à tese. Ou seja, o acórdão da Câmara Cível julgou corretamente de acordo com a tese do STJ. Esta tese do STJ, portanto, deste julgamento, não vai caber o agravo para destrancamento do RE e do RESP. Não vai caber. Por quê? Porque o STJ já decidiu isso em série de recursos repetitivos. Então, o que é que vai caber? Vai caber agravo interno. Mas se o recurso especial ele trata de uma questão nova, uma questão inédita, uma questão que não tem julgamento de caso repetitivo, e o presidente do tribunal inadmite o RE e o RESP, com base lá no artigo 1030, caberá agravo do artigo 1042, que é o agravo em recurso especial extraordinário. Então vamos lá. Maurício, você vai cobrar recursos repetitivos? Não, eu não vou cobrar com vocês procedimento de recursos repetitivos, eu não vou cobrar de vocês consequências dos recursos repetitivos,
eu não vou trabalhar com vocês regime jurídico de julgamento de casos repetitivos, tá? Eu não vou tratar com vocês nada disso. Agora, eu posso fazer uma questão em que eu digo o seguinte: no caso concreto, existia a tese fixada em recurso repetitivo e cabe, neste caso, o quê? Vai caber o agravo para destrancamento do RE e do RESP ou vai caber o agravo interno? Entendeu? Eu posso pegar lá uma questão. Em determinado processo foi interposto o recurso especial. Ao analisar o recurso especial, o presidente do Tribunal de Justiça, no caso da Bahia, né, o vice-presidente do Tribunal de Justiça percebeu que a decisão recorrida estava em confronto, percebeu que a decisão recorrida estava de acordo com a jurisprudência do STJ fixada em recursos repetitivos e, portanto, já fixada em precedente obrigatório. E considerando que a decisão recorrida estava de acordo com o que foi fixado em recursos repetitivos, inadmitiu, negou seguimento ao respectivo recurso especial. Qual o recurso cabível nesse caso? Aí você vai ter que dizer que é agravo interno. Não cabe agravo, que é agravo interno. Então, assim, eu vou poder cobrar recursos repetitivos, o regime jurídico não. Mas eu vou poder tratar uma questão dentro do assunto que eu tratei, para que vocês entendam de que se eu já tenho tese fixada em recursos repetitivos, vai ter. Eu quero que isso fique bem claro, porque é bem possível que eu faça alguma referência a isso. Então é a mesma coisa. Assim, eu vou fazer uma questão sobre precedentes? Não, eu não vou fazer uma questão sobre precedente obrigatório. Poxa, mas a gente viu que precedente obrigatório tem uma série de consequências na parte dos recursos. Bom, que uma das hipóteses de caber recurso especial por dissídio jurisprudencial é por ofensa a um precedente obrigatório. Então, assim, tudo que a gente tratou em termos de recursos, teoria dos recursos, eu vou fazer uma questão sobre teoria dos recursos? Não. Mas você vai precisar ter conhecimento sobre teoria dos recursos? Vai. Então, o que eu quero que vocês entendam é as questões centrais serão recursos em espécie. As perguntas centrais serão recursos em espécie. E vocês vão precisar de conhecimentos acessórios. Entre eles, vocês vão precisar saber que existe recurso repetitivo. Agora, não haverá perguntas sobre o regime jurídico do recurso repetitivo. Tá bom? Mas vocês vão precisar saber o que é precedente, saber o que é teoria geral do recurso. E por aí vai. Ficou claro, Lara? Ficou. Professor, tem 3 levantamentos no chat até agora. Por favor. O de Lisa, o senhor já tinha respondido, e tem outro de Lisa de Gabriele, dizendo que tem um colega que está internado no hospital, sem previsão de alta, e que ele irá entrar em contato com o senhor para falar sobre a questão da prova. Sem problema. Isso daí é uma outra hipótese. Num caso como esse, se eu esteja internado, tem como é que eu digo? Tem um atestado médico, eu vou fazer uma outra prova para essa pessoa. Tá? O que eu não vou abrir nenhuma possibilidade de segunda chamada é para as pessoas que tiveram um problema ocasional, meu carro furou o pneu, aqueles de sempre, que volta e meia, infelizmente, o aluno gosta de usar. Aquele não vai ter. Então, somente na absoluta estrito e mais estrito rigor do regimento interno da UFBA. Tá bom? Só vai interromper agora. Pode ser pelo e-mail do senhor, para a gente entrar em contato? Pode, por favor, Gabriela, pode passar. Obrigada. Meu e-mail pode passar para todas as pessoas, para todos os alunos. Deixa eu até colocar aqui no chat meu e-mail para quem não tem. Meu celular é que, pelo amor de Deus, não passa. Mas ele também tem... para quem tem, não passa. Mas ele também tem botão de desligar. Se encher o saco, eu desligo. Mas meu e-mail está aí. Alguma dúvida mais sobre a prova? Priscila colocou, professor. Beatriz está desligado. Espera aí, rapidinho. Lara, Deixa a Lara falar, depois eu falo. Tá bom, tranquilo, Beatriz. Diga, Lara. Priscila perguntou, professor, ação rescisória e reclamação que o senhor colocou material cai? Não cai. Ação rescisória
e reclamação serão assuntos das nossas duas últimas assuntos que faltam. Então, na próxima semana é a prova. Na outra semana eu vou tratar de IRDR, IAC e recursos repetitivos. IRDR, IAC e recursos repetitivos. E na outra semana eu vou tratar de reclamação e ação rescisória. Tá bom? Mas não haverá perguntas sobre ação rescisória. Mas, por exemplo, vocês sabem que se transitar em julgado só cabe ação rescisória. Tá bom? Mas eu não vou fazer uma pergunta sobre ação rescisória. Reclamação. Na aula de hoje eu gravei. Se uma das hipóteses de reclamação é usurpação de competência, e vocês, quando assistirem a aula, vão ver que eu falei sobre reclamação. Mas não, assim, são coisas que vocês já sabem o que é, mas que não haverá questões sobre isso. As questões serão sobre recurso. Ok. Beatriz, pode falar. Professor, eu ainda não consigo entender a Fabiana. A pessoa fala. Como é? Tá, essa dúvida também é minha, mas é porque agora acho que é mais específico da prova. Então eu já queria saber qual é a duração que o senhor vai estipular para a prova, e se o senhor já tem noção mais ou menos dos horários que vão ser, ou quando o senhor vai divulgar esses horários. Acho que perguntaram isso também no chat. Vamos lá, os horários vocês hoje resolvam aí, se quiserem, passe para a Gabriela ou para a Lara me passar as preferências de vocês, um horário de manhã, um horário de meio-dia, um horário de tarde. E o tempo da prova será no máximo 30 minutos, porque será apenas uma questão para responder. Tá bom? No máximo. Pode ser um pouco menos, mas no máximo 30 minutos. Porque será somente uma questão para ser respondida. E outra coisa, com limite de linha, resposta assim, o que eu vou lhe perguntar, eu quero respostas objetivas, limite de 10, 15, 20 linhas no máximo, assim, não haverá pergunta de conceito, eu não quero saber conceito, eu vou passar problemas e quero saber se vocês resolvem problemas. Diga, Lara. Professor, Luiz colocou assim, professor, ainda não consigo entender a diferença do cabimento do agravo interno e agravo de destacamento necessário. Eu trato, mas eu vou deixar para tirar dúvida respeitando a prioridade de perguntas, e a primeira dúvida foi de Carlos Alberto. Alguém tem mais, mas antes de passar a palavra para Carlos Júnior, alguém ainda tem alguma dúvida sobre a prova? Bom, não tem, tranquilo. O tempo, no máximo 30 minutos, Maria. Eu ainda não decidi o tempo porque eu ainda não fiz as questões, mas as questões o tempo será razoável às questões. Muito, muito provavelmente 30 minutos, ou menos de 30 minutos. Ela não falou do tempo não, professor, ela falou peso. Ela falou o quê? Do peso. Não ouvi. O peso da prova. O peso? Pronto. Isso. A primeira prova, vamos lá, o peso é uma coisa diferente, vamos lá. A gente tem duas notas, uma primeira nota com peso 4 e uma segunda nota com peso 6. A segunda nota com peso 6 é a última avaliação final, que será uma avaliação objetiva. A primeira nota com peso 4 será uma nota que valerá 10. Essa nota que valerá 10 será o somatório de todas as atividades que foram feitas em todas as unidades. A primeira, segunda e a terceira unidades, respectivamente, precedentes, ordem do processo nos tribunais e teoria dos recursos já foi feita. Eu não corrigi ainda, vou corrigir tudo junto com com a próxima avaliação. Então você já tem 3 pontos lá que você ou já tirou ou não tirou. Esta prova valerá 5. Esta prova valerá 5 pontos. E 5 mais 3, 8. A gente ainda tem 2 pontos. Um ponto vai ser uma atividade, não vai ser prova, vai ser atividade como foram as outras atividades, relacionadas a casos repetitivos, ou seja, entenda, IRDR, IAC e recursos repetitivos. Vai valer mais um ponto. E o décimo ponto será sobre ação rescisória e reclamação. Também uma atividade, não será prova, será uma atividade. Muito provavelmente, estas duas atividades serão fichamento, tá bom? Então, depois do somatório de todas essas notas, né, a média destas notas terá peso 4.
Entendeu agora, Marina? Todos entenderam a questão do peso? De nada. Alberto, Carlos, me perdoe. Tamires é ainda sobre prova? Ainda sobre prova, mas não sei se tem alguém. Não tem ninguém. Carlos é dúvida sobre a questão. Porque quando a gente terminar a matéria de provas, aí eu vou tirar todas as dúvidas sobre todo e qualquer recurso. Inclusive a dúvida que Liz fez e que Lara leu. Mas vai lá, Tamires. Obrigada, bom dia. Eu estou solucionando, vou parar um momento aí. Não tem problema. Só um detalhe importante. Ai, meu Deus. A última questão que o senhor colocou na prova, na atividade de recurso extraordinário especial, o senhor pretende fazer a questão desses moldes ou o senhor pretende fazer a APC? Não será A, B e C, será questão subjetiva para resposta escrita, que não seja conceitual ou teórica, que seja de solução do problema. Mais próxima dos estilos que a gente trabalhou nas últimas aulas, naquelas perguntas que a gente trabalhou nas últimas aulas subjetivas. Não será A, B, C, D, E essa primeira prova. Era de A, B, C subjetiva mesmo. Então vai ser uma questão direta casuística, né? Vai ser casuística. Isso. Parece com a primeira daí, Eu estou com medo de falar que vai ser parecida, porque eu não lembro. Mas em todas as vezes que nós trabalhamos questões pré-determinadas, eu tive uma das atividades, que se eu não me engano, que foi somente questão subjetiva. E as outras tinha questão subjetiva e questão objetiva. Esqueça as objetivas e vai ser na linha daquelas subjetivas. Não sei se eu consegui me fazer entender. Aí tem um veio lá na verdade que um determinado cuidado, eu acredito que no nome de todos, eu sei que você vai misturar de qualquer jeito, e eu preciso escolher se você vai para tudo. Mas, por exemplo, aquelas questões eu levava em torno de 30 minutos para fazer. Entendeu? Realmente, aquela, por exemplo, quando a gente teve aquela primeira prova, que era 5 para responder, teve umas que eu entreguei em atraso. Então, eu queria que você observe isso mesmo, porque até em prova presencial, eu realmente tenho um ficado de reler, revisar a questão 1000 vezes. Tá, tranquilo. Então a gente bota entre 30 e 40 minutos, não tem maiores problemas. Eu só não posso deixar um tempo muito grande também, para que não vire prova em grupo. Para que não vire prova em grupo. Entendeu? Então tem que ser um tempo que a pessoa entre, consiga ler a questão, consiga pesquisar, porque vai poder fazer pesquisa, vocês vão estar com o computador aberto, vão poder fazer pesquisa, mas que não vire uma prova em grupo, que não divida para cada um fazer uma coisa. Então, 30 minutos, 40 não vai ser não, 30 minutos é um tempo razoável, para a pessoa entrar, digitar diretamente e passar, entendeu? Sim, com certeza. 30 minutos eu acho que eu fico pensado, por exemplo, me baseando no que a gente fez, entendeu? Minha preocupação era um pouco menos que isso. Certo, tranquilo. Mas muito obrigada. Tá. Não, beleza, tranquilo. São quantas questões abertas, professor? Será uma questão aberta, pode ter subquestões, A, B, C, D, E, mas será um caso para a solução. Tá bom? Será uma questão aberta. Eu vou dar um caso. Agora, nessa questão aberta, eu posso perguntar, por exemplo, eu vou lá e dou um caso, como a gente falou. O exemplo que eu dei aí, né? Em determinado julgamento da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, né, foi interposto recurso especial. Ao promover a análise desse recurso especial, o presidente do tribunal, o vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, entendeu que a decisão recorrida estava de acordo à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exarada em recurso repetitivo, e por isso negou o seguimento ao recurso especial. Aí responda: qual o recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade negativa de segmento do presidente do Tribunal de Justiça? Qual o prazo deste recurso? Este recurso cabe em outras hipóteses? Então, pode ser, você entendeu? Vai ser um único caso, mas que pode ter subquestões. Beleza? Ô, professor, bom dia. Oi, Bárbara, bom dia. Assim, eu tenho dificuldade porque estou sendo uma chefe boa, que eu estou com ferro lá, já não enxergo lá muito bem.
Para mim, particularmente, 30 minutos fica um pouco assim, eu fico, além de estar ansiosa por estar fazendo avaliação, para mim fica ruim até mesmo para digitar. Bárbara, não lhe sugiro fazer no celular. Não lhe sugiro. Tenta aí, ou tenta conseguir um computador emprestado, tem uma semana para conseguir isso. Ou então tenta ver se consegue acesso na biblioteca da faculdade ou nas tendas digitais da UFBA. Eu não aconselho ninguém a fazer a prova pelo computador, pelo celular, Bárbara. Você vai ter dificuldade mesmo. Você vai ter dificuldade. É isso que eu estou imaginando. Não aconselho, viu? Não aconselho. Assim, a gente tem as tendas digitais da UFBA para as pessoas que realmente não têm aparelho e não tem como conseguir. E eu peço a vocês encarecidamente que entre vocês aí, quem tiver 2 computadores, possa emprestar um a um colega que não tem, para a gente suprir essas dificuldades materiais. Muita gente tem essas dificuldades materiais, a gente sabe que isso é uma realidade no ensino da UFBA. Mas assim, fazer no celular vai ser muito difícil, Bárbara. Eu vou dar um jeito aqui, vou ver o que eu faço. Foi bom você levantar isso, porque realmente pode ter que outras pessoas tenham com a mesma dificuldade que você. E vai ser difícil. Tá certo. Valeu. Eu vou ver aqui o que eu faço. Tá? Valeu. Tchau. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos ir para as dúvidas relacionadas ao conteúdo. Então, Carlos, está com você a bola. Olá, professor. Obrigado. Professor, uma coisa ainda sobre a prova, já que eu vou falar agora, é que como são 3 questões para escolha, aí tem um tempo da gente primeiro ler as 3 questões. Não. Não. Mas são curtas. Não tem... Vai fazer isso. Vamos lá. Eu só vou fazer 3 questões, Carlos, para evitar. O que eu quero, meu objetivo central, assim, eu acho que não tem sentido você fazer avaliação de conhecimento se tiver pesca. Tá bom? Pesca é mau caratismo. Bom, pesca você está prejudicando a si próprio e está prejudicando a todos, né? Nesse sentido. Ou então a gente discuta que não tem avaliação. Vamos somente fazer a diferença. Se vai ter avaliação eu tenho que me preocupar para evitar que vocês pesquem. É um dever, eu acho que é um dever profissional meu de professor. Bom, então, por que eu vou limitar tempo? Eu vou limitar tempo justamente para que uma pessoa não saiba a resposta e não passe para outra pessoa. Então, é por isso que eu vou ter que ter o trabalho de, ao invés de fazer uma questão, fazer 3 questões. Ter 3 gabaritos de prova. E agora, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que se eu marcar um horário único, é possível que alguém tenha dificuldade nesse horário. Né? Então, são 3 horários para ajudar vocês e são 3 provas para ajudar vocês. Agora, serão provas diferentes, para evitar que uma pessoa faz a primeira prova e repassa para que os outros façam no segundo ou no terceiro horário. Então, você vai escolher o seu horário. Assim, eu terei todo o cuidado do mundo para tentar fazer 3 questões com o mesmo nível de dificuldade, né, porque vai ser, assim, para que seja exclusivamente uma escolha sua. Agora, muito provavelmente serão assuntos distintos. Né? Em uma eu posso tratar apelação e agravo e um pouco de recurso especial, aí na outra tem ênfase em embargos de declaração e agravo interno, na outra tem agravo em RE e RESP e agravo interno, sabe? Assim, porque não tem como eu fazer tudo do mesmo assunto. Então, vai ser uma questão de opção mesmo. Você vai escolher o seu horário, vai ter que estudar a matéria toda e vai ter que escolher um horário. Ô, professor, mas a gente tem, essa pergunta de Carlos, a gente tem acesso a essas 3 perguntas, escolhe uma ou é de acordo com o horário que a gente escolheu, entra a questão? Vamos lá. Eu até tenho... Se vocês previamente me dissessem qual é o horário que vocês querem, eu só disponibilizaria para vocês uma questão, tá bom? Ivana, a sua pergunta foi excelente, e ainda bem que isso aqui vai ficar gravado para que vocês tenham consciência disso. Vamos lá. Vocês vão poder abrir as 3 provas.
vocês vão poder abrir as 3 provas. Que eu poderia fazer para vocês, me passe uma lista dizendo qual é o horário que você quer fazer. E aí eu pegaria lá. Eu posso fazer isso. Pegar a prova da manhã, eu vou lá e dou para Tarcísio, Bárbara, Marina, Ivana, Tamires, Carlos. Pego a prova da tarde, dou para Beatriz, Gabriele, por aí vai. Eu não vou fazer isso porque é possível que você se programe para fazer de manhã, mas você tem um problema de manhã. Então você ainda vai ter a oportunidade de fazer à tarde, tá bom? Agora, eu só vou aceitar a resposta do primeiro horário que você entrou. Então, se você, por exemplo, Ivana, entrou no horário da manhã, logou no horário da manhã e não respondeu o horário da manhã, você não vai poder fazer de tarde. Você vai ficar com 0 na manhã. Mas, se você quiser, você vai poder chegar de tarde e entrar de novo lá e olhar. Mas como eu sei o horário que você entrou, né? Se você fez uma prova ruim, vai ser a nota ruim. Então, assim, quem entrar de manhã, entre e faça. Porque se entrar e não fizer, ou entrar e fizer mal feito, e entrar de novo de tarde e fizer bem feito ou mal feito, pouco importa, eu não vou considerar o trabalho da tarde. Porque você poderia entrar de manhã e responder, entrar de tarde e responder, e entrar de noite e responder. Tá bom? Entrar de manhã, entrar de tarde, entrar de noite e responder. E dessas 3, de manhã, de tarde, de noite, vocês dizem, eu quero responder, eu quero que valha essa. Né? Ou então entrar, a decisão foi ruim, vou tentar de novo. A gente não vai poder fazer isso. Tá bom? Ou aliás, deixa eu pensar aqui uma coisa para vocês. Não sei. Vocês querem que vocês possam fazer as 3 e vocês escolhem uma só para eu corrigir? Eu acho legal, professor. Aí não... Facultar 3 opções para a gente de questão em cada horário? Não. Não. Você vai ter 3 horários. Se você quiser, você entra em um deles. Se você quiser... responde as 3 questões e a que você se sair melhor, ele dá a sua pontuação maior. Eu só corrijo uma. Não, eu só vou corrigir uma. Não estou entendendo, então, o que você acha? Vamos lá, o que é que eu pensei? O que é que eu pensei? Hã? A gente ter acesso, então vai acabar dando no mesmo, a gente ter acesso às 3 questões e decidir qual é que a gente vai responder. Então é melhor a gente responder só por conta daquela que a gente escolheu do que responder as 3 e depois decidir. Não, é porque eu tenho aqui 2 possibilidades, Tarcísio. Não, porque aí, assim, a segunda possibilidade dá mais trabalho para vocês, mas dá uma chance melhor para vocês. Né? Aí eu não vou fazer isso não, Tarcísio. Sabe por quê? Porque vai ter problema. Aí vai ter aluno que vai dizer, não, mas a situação está injusta, porque eu trabalho de manhã e não posso entrar de manhã, então eu só tive a oportunidade de fazer de noite. Então vamos fazer o seguinte, vai ser como eu respondi a Ivana mesmo. Ivana, é o seguinte, você escolhe o seu horário, entra e faz. Se fizer mal feito, não pode entrar em outro horário. Então quem fez de manhã e fez de tarde e fez de noite, eu só considero da manhã. Quem fez de tarde e de noite, eu só considero da tarde. Tá bom? E quem fez só de noite, eu considero da noite. Então eu só vou considerar a sua primeira entrada. Você entrou, eu não vou fazer a prova da manhã, eu vou fazer a prova da tarde. Então você vai entrar de tarde. Acabou. E aí vai fazer a prova da tarde. Oi. Oi, Carlos. Eu tive que tirar o vídeo, eu caí, inclusive, deixando o vídeo de áudio. Só para pensar aqui, a minha pergunta foi em relação ao seguinte: cada horário, se eu abrir de manhã, vão ter lá 3 questões. Não. Se você abrir de manhã, vai ter uma questão e você vai ter que responder essa questão. Obrigado. Vou passar para a dúvida. Vamos. Pode ser? Pode, por favor. Professor, seria em relação ao artigo 1007, o recurso ordinário, constitucional. Mas 1007 não trata de recurso ordinário, 1007 trata de preparo. 1027. 1027. Eu ouvi 1007. 1027. Beleza, vamos lá. Minha condição está ruim, até para o áudio.
Certo. Aí, lendo aqui, o inciso 2, a linha B, aí eu vejo que ele cabe naquela parte do processo onde tem o Estado estrangeiro, a organização, o organismo internacional, e do outro lado você tem uma pessoa, residente, domiciliado no país. Perfeito. Isso, perfeito. Aqui, ó, a linha B do inciso 2º do artigo 1027. Correto. Quando a gente passa para o parágrafo primeiro, eu me atrapalhei um pouco aqui, passa para o parágrafo primeiro, a gente vê que ele pega alguns requisitos e algumas coisas do agravo do instrumento. Não, ele não pega algumas coisas. Ele diz que nesta causa das decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeiro grau, caberá agravo de instrumento ao STJ. É isso que ele diz. Correto. E- Aí no 1028, Sim. no 1028 ele fala que quanto aos requisitos de admissibilidade de procedimento, né, relativo à interposição de recurso e tal, aplicam-se aqui as coisas relativas à apelação e a regimento interno. Apelação e o regimento interno do STJ. Sim. Bom, aí eu vi aqui, professor, na lei 8.038, que fala de processo perante o STJ do STF, que, na verdade, fica tanto a apelação de sentença quanto a grave do juízo. Aí me atrapalhou um pouquinho. Estou tentando estudar aqui. Vamos lá. É porque a Lei 1038, ela é de 1990. Ou seja, ela foi feita na égide do CPC de 73. Então você tem que reler a Lei 8.038, né? Que é a lei que trata de processos específicos no STF e STJ, à luz do artigo, ou à luz do CPC de 2015. Mudou o CPC de 2015. O recurso ordinário constitucional, ele é previsto, como o próprio nome diz, na Constituição. Tá bom? Artigo 102, inciso 2º, artigo 105 para o STF e artigo 105, inciso 2º, né, para o STJ. Bom, qual é digamos assim, a relação do recurso ordinário com a apelação? Qual é a relação? Assim, é que o recurso de apelação, a gente diz que o recurso de apelação é um recurso ordinário, né, no sentido de que é um recurso que permite reexame de prova e reexame de fato. Enquanto de fato e de prova, na apelação eu posso discutir matéria de fato e matéria de prova, tá bom? Nos recursos para o STF e para o STJ, como regra, vamos falar assim, a gente diz que não cabe reexame de prova além de fato. O recurso especial e o recurso extraordinário são recursos para o STF e para o STJ que não revêem, que não revolvem, que não são instância de revisão de provas e de fato. Tá bom? Eles são recursos de fundamentação vinculada, lembram isso? Então, o objetivo do RESP é manter a integridade da legislação federal e infraconstitucional, do RE, manter a integridade da legislação constitucional. Tá bom? Para o RE e para o RESP. Agora, o recurso ordinário constitucional, ele não se confunde com o RE e com o RESP. Ele se confunde, entre aspas, com os aspectos ordinários da apelação. Então, no recurso ordinário constitucional, né, no apelidado ROC, embora seja julgado pelo STJ e embora seja julgado pelo STF, embora seja julgado pelo STJ e embora seja julgado pelo STF, eu vou poder fazer reanálise de prova e de fato. Eu não tenho no recurso ordinário constitucional a fundamentação vinculada para só tratar matéria de direito. Então, eu posso entrar com um ROC para o STF e o ROC para o STF pode tratar de matéria infraconstitucional e pode tratar de matéria de prova. Por quê? Porque o ROC está relacionado com os processos de competência originária. Pelo menos o ROC do inciso A, tá bom? O ROC do inciso 1º do artigo 27
E o ROC do inciso 2º, a linha A do artigo 1027. É desse daqui, ó, que está marcado aí na tela. Vocês estão vendo que eu estou falando para vocês. Este ROC daqui, eu vou chegar lá, Carlos, fique tranquilo. Este ROC daqui, ele é um ROC que é correlato, vocês estão vendo uma nova tela? Uma nova tela do Google, não estão vendo? Pronto. Eu vou pegar aqui, estou abrindo aqui a Constituição. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vou pegar TRF. Vamos botar aqui 109. Vou pegar o TRF. Tirar o 109, não, é 108. Vamos lá. Compete aos tribunais regionais federais. Tá vendo? Artigo 108. Processar e julgar originalmente. Ou seja, é um processo que ao invés de começar em um juiz federal, cuja competência está aqui, ó, no 109, ele já começa no... Eu pulo uma instância. Então ele já começa no TRF. Então, qual é o processo que vai... que compete processar aqui, ó, processar e julgar originalmente? Vai começar, a petição inicial já vai ser no tribunal. Originalmente, os juízes federais, crimes comuns de responsabilidade não nos interessa, isso é matéria criminal. Revisão criminal não nos interessa, e ação rescisória, que pode ser cível, mas não nos interessa porque não cabe ROC. O que é que vai caber ROC? Aqui, ó. Os mandados de segurança, esquece a habeas data que também não cabe, contra ato do próprio tribunal ou do juiz federal. Contra ato do próprio tribunal ou do juiz federal. Então imagina, Carlos, que você eu vou até tirar competência jurisdicional, vou botar competência administrativa. Você é funcionário do Tribunal Regional Federal da região, e o presidente mandou cortar, basta uma portaria e manda cortar uma garantia de remuneração que você tem direito. Que você tem direito a uma remuneração por força de lei. Você tem direito a uma gratificação de vantagem especial. Imagina aí, gratificação de vantagem especial. Dessa gratificação de vantagem especial, que está exposto por lei, vai lá o presidente do TRF da primeira região de onde você é funcionário e diz assim: não, está cortada, eu quero reduzir gastos e, portanto, por portaria vai lá e corta. Aí você vai virar e vai dizer assim: isso é ilegal. Eu aprendi lá em IED que a gente tem uma pirâmide kelseniana e que as normas inferiores não podem revogar normas superiores. Então eu não posso, por portaria do presidente, revogar, vou entrar com mandado de segurança. É direito líquido e certo, com prova pré-constituída, mandado de segurança. Aí você vai entrar o mandado de segurança. Onde é que você vai propor esse mandado de segurança? De acordo com a Constituição Federal, compete aos tribunais regionais federais, processo a julgar originalmente, os mandados de segurança, está aqui, ó, contra ato do próprio tribunal. Contra ato do próprio tribunal. O ato do presidente é o ato do tribunal. Aí você põe o mandado de segurança no próprio TRF contra o ato do presidente do TRF. Aí chega lá, o presidente vai lá na sessão: absurdo, esse Carlos é um criador de caso. E o pessoal do tribunal fica com medo e dá uma decisão errada. Chega lá e nega improver o seu mandado de segurança. Né? Na verdade, denega, para usar a terminologia da lei, denega o seu mandado de segurança. Ou seja, ele vai lá e julga improcedente o seu pedido mandamental. Ponto. Improcedente. Se fosse no juiz de primeiro grau isso, qual seria o recurso? Qual seria o recurso, Carlos? Seria uma apelação. Perfeito, seria uma apelação. Na apelação eu posso discutir tudo, não é isso? Correto. Pronto. Então, mas só que foi um acórdão. Não foi uma sentença, foi um acórdão. Qual é o recurso que cabe? Aí, para algumas dessas questões, não todas, para alguns destes processos de competência ordinária, caberá recurso ordinário. Para outros,
só caberá RE e RESP. Então, se por acaso você tivesse ganho este mandado de segurança, a AGU, que é quem faz a defesa do tribunal em juízo, não pode entrar com ROC. Ela só pode entrar com RE e RESP. Mas se você perder este mandado de segurança, foi assim que a Constituição construiu o ROC. Porque você vai lá no artigo 105 da Constituição e tem aqui, ó. Aqui é o artigo 105. Julgar em recurso ordinário, que é o que a gente está tratando. A linha B. Os mandados de segurança decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, que é o que nos interessa aqui. Então, o recurso ordinário, neste caso, quando você interpuser para o STJ, ele vai estar tratando de alguma questão federal, Carlos? Sim. Não. Portaria não é questão federal. Portaria lançada não é direito federal, entendeu? Portaria lançada por autoridade federal é portaria, não é lei. Sabe? Não é lei neste sentido. Então, ele vai estar tratando da legalidade ou ilegalidade da portaria, que não é matéria, por exemplo, de RESP. Não cabe RESP por portaria. Não cabe RESP por portaria. Então, neste caso, ó, os mandados de segurança decididos em única instância. Então, neste caso aqui, ele poderia até rediscutir uma questão de fato, ou reapreciar a prova. Diz, ó, o senhor não percebeu que sua portaria determinava a retirada da gratificação de vantagem especial para quem não estava em trabalho noturno. E conforme a minha escala aprovada aqui, prova pré-constituída também, eu estava na escala noturna desse mês. Então você não pode tirar a minha vantagem especial. Tudo isso vai ser poder discutido no. Agora, só vai caber, né, quando denegatória a decisão. Então, se você ganhar o mandado de segurança, né, for concedida a segurança, não vai caber ROC, vai caber RE e RESP, a depender do caso. Se tiver ofensa a direito federal, ou se tiver ofensa a direito constitucional, tá bom? Mas o RE e ROC vai caber, tá bom aqui? Então, neste sentido, este ROC do inciso 1º e do inciso 2º, ele, entre aspas, faz às vezes de uma apelação nas suas hipóteses de cabimento. Por que ele faz às vezes de uma apelação? Porque apesar de ser julgada pelo STF, pegue aquele meu exemplo todo que eu disse e tire TRF e bote STJ, tá? Ou bote TST, que é Tribunal Superior, que você é servidor do STJ. Quem vai julgar o recurso ordinário será o Supremo Tribunal Federal, que não vai julgar a questão constitucional, que vai julgar a portaria do presidente, ou que vai julgar a análise da documentação juntada pelo servidor do mandado de segurança. Então, nestas hipóteses, ele parece, entre aspas, com uma apelação, na medida em que ele não tem fundamentação vinculada, na medida em que eu posso tratar de questões de fato e de direito, né? Neste sentido. Aí o CPC vai aqui, ó, e diz o seguinte: aplica-se ao recurso ao recurso ordinário o artigo 1013, parágrafo 3º. O que é que fala do artigo 1013, parágrafo 3º? 1013, parágrafo 3º é a teoria da causa madura na apelação. Então ele mesmo já vem aqui atrás, ó, se o parágrafo 3º do artigo 1013, se o processo estiver em condições de julgamento, ele trata. Então ele mesmo aproxima algumas questões. Agora, o ROC destas hipóteses confunde-se daqui. Essa é a hipótese, inciso 1º, inciso 2º, a linha A. Confundem-se com uma apelação ou com um processo de primeiro grau? Não se confundem. Se, por exemplo, o relator do seu mandado de segurança negar a liminar, qual é o recurso que vai caber contra a decisão do relator do mandado de segurança que negou a liminar? Aí eu agravo interno. Show de bola. Agravo interno. Beleza. Então, ele, entre aspas, lembra um pouco a apelação no sentido de que eu tenho a possibilidade de rediscutir questões de fato e de direito e na profundidade do efeito devolutivo,
que permite a aplicação da teoria da causa madura. Mas os demais aspectos não se confundem com o processo de primeiro grau nem com apelação. Tá bom? A questão, agora para complicar, a questão agora diferente é que você tem, na hipótese do inciso 2º, a linha B. Por quê? Porque enquanto o inciso 1º e o inciso 2º, a linha A, ele é um ROC que cabe de processo de competência originária, a do inciso 2º, a linha B, ou, se você preferir, na Constituição, artigo 105 da Constituição, inciso 2º, a linha C, é um ROC que cabe de decisão de juiz de primeiro grau. De primeiro grau. Não de tribunal, de primeiro grau. E se você for lá, aqui na Constituição, lá no 109, você vai ver que a competência do juiz... Enquanto que estava lá no 108, a questão do mandado de segurança, compete julgar mandado de segurança, não tem no 108 como competência originária dos tribunais o julgamento de causas que de um lado é organismo estrangeiro e de outro lado pessoa domiciliada no Brasil. Não está no 108. A Constituição atribuiu estas causas a causas originárias de juiz federal de primeiro grau. Está aqui, artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 2º. As causas entre Estado e estrangeiro ou organismo internacional e municipal ou pessoa domiciliada e residente no país. Então, essa é uma causa que vai ser no juiz de primeiro grau. Bom, então, no juiz de primeiro grau, se o juiz negar a liminar, qual é o recurso que cabe do juiz que nega a liminar no primeiro grau? Nega a liminar. Cabe algum recurso? Agravo de instrumento. É isso mesmo, show de bola. Tá lembrando, vai puxando a matéria. Aí é por isso que o recurso ordinário, na hipótese do artigo 1027, inciso 2º, a linha B, ele vai lá e diz assim, olha, nos processos referidos no inciso 2º, a linha B, contra as decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses do artigo 105. Então, se o ROC do inciso 2º, é parecido com a apelação do inciso 1º e do inciso 2º, a linha A, o do inciso 2º, a linha B, é mais parecido ainda. Ele é uma apelação. Tanto é uma apelação que o STJ classificava antes como apelação. É por isso que a Lei 8.038, né, faz referência à apelação. A Lei 8.038. Porque era a época em que este ROC ele é interpretado como apelação. Com a aplicação do regimento interno. 1028. O recurso mencionado no artigo 1027, inciso 2, a linha B, que é esse ROC que a gente está falando, aplicam-se quanto aos requisitos de admissibilidade ao procedimento as disposições relativas à apelação. Está aqui, a apelação. Observe que ele não falou isso para o inciso 1º e para o inciso 2º, a linha A. Ele falou para o artigo 127, inciso 2º, a linha B, que é do processo de juiz de primeiro grau, relativas à apelação e ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Então, esse, tipo assim, é um recurso ordinário constitucional com muita... ou seja, um recurso ordinário constitucional julgado como apelação com as adaptações do regimento interno. E no outro, não. No outro, o recurso ordinário constitucional, ele é um recurso ordinário constitucional que parece a apelação, porque veicula matéria de fato e matéria de direito, mas quanto aos procedimentos e quanto à admissibilidade, aplica-se as regras do regimento interno e não as regras, né, de apelação. Enquanto que o da causa de primeiro grau é da apelação. Entendeu mesmo? Outra aula aí, obrigado. Pronto, show de bola. É aula também. Essa só é só essas palavras bonitas que a gente aprendeu agora, né? Síncrona e assíncrona.
Eu quero agradecer profundamente a Beatriz e a Ivana que estão deixando a câmera ligada, a Bárbara também, né? E reclamar dos outros que tem um monte de... Carlos, você está perdoado porque a sua internet está ruim. Não, mas E você estava aberto, eu vi. Você estava aberto, eu vi. Né? eu vou agora desligar o microfone e desligar a câmera. Para não cair. Pronto. Mas até Lara, que normalmente deixa a gente ver, deixa a gente a ver. Ô, professor, deixa eu explicar uma coisa. É Explica. porque minha mãe gosta de aparecer por trás. Tem pro... Toda hora aqui. Então está perdoada, Lara. Mas você... Você normalmente deixa. Agora vamos lá. A pergunta de Liz, que também é de Beatriz, sobre agravo interno e agravo em recurso especial extraordinário. É isso? Ou tem outra na frente? Sobre o juízo de admissibilidade, né, o primeiro que o tribunal faz antes de remeter, eu fiquei meio confusa nessa parte, professor. Qual decisão é recorrível, por qual recurso, qual é recorrível, eu senti muita dificuldade. Sem problema. Vai ajudar, Beatriz, quando você assistir a aula assíncrona de agravo interno, que eu estou terminando de editar para unir as partes da gravação, mas eu vou explicar para vocês agora. O assunto é muito... Inclusive, foi o tema, Beatriz, que eu escolhi para dar uma palestra no Seminário Internacional Brasil-Estados Unidos, que vai ter agora em novembro, e aí eu já vou passar para vocês também a possibilidade de ir. Talvez até dê meio ponto para quem assistir tudo. Na primeira prova, na primeira avaliação. E o tema que eu escolhi tratar foi justamente esse juízo de admissibilidade. Né? Que você, tendo assistido a aula de RE e RESP, segunda parte, e assistindo também, primeira parte, eu acho. Agora nem lembro se está na primeira ou na segunda. Da primeira parte. Da primeira parte. E assistindo a aula assíncrona, vai entender. Mas que a gente vai tratar aqui também, sem nenhum tipo de problema, eu vou dividir para vocês. Eu até falei, esse artigo 1030, você pode chamar ele de O Império Contra-Ataca. Quem gosta de Star Wars aí. Né? Não sei se é da idade... não é da idade de vocês, mas pelo menos a franquia de Star Wars é uma franquia que até hoje é famosa. Mas lá, quando eu e Carlos éramos mais jovens, né, Carlos, nós dois, teve uma das séries chamava Império Contra-Ataca, que era o retorno do Império contra os Jedi. Então, o CPC de 73, ele foi distorcido por completo pela jurisprudência do STJ, porque o STJ e o STF, eles por um lado têm uma verdade, que é o excesso de recursos submetidos ao STF e ao STJ. Isso é uma verdade. É humanamente impossível um ministro julgar o que eles julgam. Então, assim, do ponto de vista até meramente quantitativo, não são os ministros que são os ministros que tomam a decisão de jurisdição de qual será a decisão. Mas os ministros não analisam. Não tem como analisar os processos. Vamos pegar somente aqui uma questão assim, vamos lá. Processos julgados, vamos botar julgados no STJ em 2019. Vamos ver se a gente tem essa resposta aqui do pai de todos os burros, que é o Google. Em 2019, o STJ recebeu 384 mil processos e julgou 424 mil. Bom, ou seja, inclusive, o STJ, né, não ficou devendo, não ficou com taxa de congestionamento, como o CNJ chama. Então, vamos pegar aqui, pessoal. Vou pegar aqui isso aqui não é isso que eu quero, me perdoe. É uma calculadora. Vamos pegar aqui uma calculadora e fazer uma conta simples. Calculadora. 424 mil processos dividido por 33 ministros. Sobrou, ou seja, cada um dos 33 ministros do STJ,
retirando inclusive o presidente dessa conta e o corregedor-geral, que tem outras atribuições, não julga em geral os processos. Julgou 12.848 processos. 12.848 processos. Deixa eu anotar isso daqui, para a gente fazer uma conta. Deixa eu abrir aqui um documento aqui do Word para a gente fazer essa conta. Então, cada total de processos, 424 mil. Cada ministro, cada um dos 33 ministros julgou, arredondando, 12.848 processos. Dividindo, claro, como se todo mundo tivesse julgado igual, né, a mesma coisa. Julgou 12.488 processos. Vamos supor que um ministro trabalhe 10 horas por dia e não 8. 10 horas por dia e não 8. E trabalhe 7 dias por semana. Não descanse nem feriado, nem final de semana. Significa que um ministro trabalhou 365 dias, vezes 10 horas. Então ele teve 3.650 horas de trabalho. Então se o ministro trabalhar 10 horas por dia ao invés de 8, trabalhar todo dia, sábado, domingo, sem feriado, ele tem disponíveis para julgar 3.650 horas. 3.650 horas de trabalho. Vamos supor que cada recurso seja um recurso muito pequeno. Um recurso muito pequeno. Um recurso que tenha 10 páginas. Tenha 10 páginas de recurso e 10 páginas de contrarrazão. Então ele vai ter que ler. Eu não estou nem dizendo que ele leu, como deveria ler, o processo todo que tem 300 páginas. Faz de conta que ele só leu o recurso e as contrarrazões, ao invés de ter que ler petição inicial, contestação, sentença, apelação, contrarrazões de apelação, acórdão, embargos de declaração, acórdão dos embargos. Faz de conta que ele só é obrigado a ler 20 páginas. Pega lá, 20 páginas. 20 páginas vezes 12.848, pessoal. 12.848, estou anotando aqui. Significa que, para julgar estes 12.848 processos, 12.848, ele leu 20 páginas. Significa que ele leu 256 mil páginas. Ele teve que ler 256.960 páginas. Então, dividindo isso por 3.650 horas, sem botar o tempo que ele precisa para fazer, ele tem que ler 70 páginas por hora, o tempo todo. Alguém é humanamente impossível? Ou seja, num dia, ele tem que, todos os dias, o ministro, para julgar isso, ler 700 páginas, se ele for ler só. É possível isso? É humanamente possível isso? Alguém consegue? Nem o mais genial dos leitores dinâmicos não consegue. Então, assim, não há como. Então, só que qual é a forma da gente resolver isso? Na minha opinião, a forma correta é a gente tratar do problema, decidir o problema, repensar o sistema de justiça. Vamos repensar com cuidado o sistema de justiça. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Mas a forma que os tribunais superiores tinham para fazer isso, Beatriz e Liz, era não julgar o processo. E aí o tribunal, o STJ especialmente, também o STF, mas o STJ especialmente, porque o regime de trabalho é mais ou menos o mesmo, começou a fazer a chamada jurisprudência defensiva. O que é essa jurisprudência defensiva? É aquela jurisprudência para não julgar o recurso. Ele vai lá e diz assim, não cabe se você recolhia, isso na CPC 73. Então lá falava, você pode complementar o preparo na hipótese de incompletude. Aí lá no antigo CPC 73, ele vai lá e diz assim, não, mas não é incompletude se estiver faltando 1 centavo. E se você recolher 1 centavo a menos, e foi fazendo toda uma jurisprudência para derrubar. Dentro dessa linha veio o CPC de 2015 e fez o oposto. Começou a botar um monte de artigo de leis que era contrário à jurisprudência defensiva do STJ. E ele fez isso também no que concerne aqui o que nos importa,
né, ao artigo 1030. Olha aqui nesse texto riscado como era o artigo 1030, bem simples, Beatriz, e não esse imbróglio que a gente tem hoje. O 1030 ele virou aqui o seguinte, olha, recebida a petição do recurso da Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual serão os autos remetidos ao Tribunal Superior. A remessa de que trata o caput dar-se-á independente do juízo de admissibilidade. O que veio o CPC e disse assim, ó, pô, cara, para você não ficar lá julgando um monte de agravo para destrancamento de RE e RESP, vamos acabar com esse recurso. Nada disso também está nas aulas, viu? Foi boa a pergunta de vocês, porque nada disso que eu estou falando aqui está nas aulas. Nas aulas só está a interpretação do artigo 1030, mas essa história toda não está. Então ele acabava com o agravo interno e fazia subir o RE e o RESP. Porque antes como é que funcionava no CPC 73? O presidente do tribunal negava agravo. Na época chamava agravo de instrumento. Vocês vão ver que até tem algumas súmulas que fazem referência a agravo de instrumento. Fazem referência a agravo de instrumento. Para o STJ. O agravo de instrumento do STJ nem é o agravo de instrumento lá do processo de causa estrangeira. Era o agravo de instrumento para destrancamento. Você tinha antes o agravo de instrumento e o agravo de instrumento para destrancamento do RE e do RESP. Aí no CPC 2015 acabava com o agravo do RE e RESP da forma como estava. Porque ele dizia assim, o presidente não tem juízo de admissibilidade, remete. Acaba com esse negócio de duplo juízo de admissibilidade. Vai lá e remete. Aí o tribunal já disse, rapaz, você é doido. Aí o Império contra-atacou. Eles tinham consciência disso, mas depois perceberam que ia ser uma agonia. A quantidade de RE e RESP que ia subir. Ia subir muito o recurso especial, muito o recurso extraordinário, muito. Aí o que eles perceberam? Tanto que se você olhar, o artigo 1030, ele é todo riscadinho, assim como o 1042. O 1042, pessoal, vamos lá. Também é todo riscadinho. Todo riscadinho. Antes era muito mais simples. Porque era somente nas hipóteses, 1035, 1036, é recurso repetitivo. Era de recurso repetitivo. Era bem simples. Aí, só que agora está todo riscadinho também. Porque foi aquela noção de que eles perceberam e disseram, não, meu amigo, eu não vou ficar aqui recebendo tudo quanto é RE e RESP, não. Vocês providenciem barrar por aí os recursos para os recursos não subirem. E aí fez o artigo 1030, que agora finalmente a gente vai entrar aqui no artigo 1030. Então, o que fez o artigo 1030? Ele ampliou a atividade do presidente e do vice-presidente na análise do recurso especial extraordinário, na análise desse juízo preliminar de admissibilidade. O juízo preliminar de admissibilidade, que ia deixar de existir, passou a vir com algo mais do que a mera admissibilidade do RE e do RESP. Veio com a admissibilidade do RE e do RESP, veio com a possibilidade de aplicação de precedente obrigatório do RE e do RESP, de interpretar se o caso era ou não era do precedente obrigatório, veio para selecionar precedentes, ou selecionar recursos para fins de julgamento repetitivo, e veio para sobrestar recursos que estivessem admitidos para recurso especial, para fins de ser selecionado recursos para comporem a massa que vai ser o julgamento de recurso repetitivo. E ampliou radicalmente. E aí ele tem 5 coisas para fazer, Beatriz e Liz e todos os meus alunos. Mas vocês dois por que perguntar? Então, a primeira coisa que o presidente faz, é o seguinte: ele vai lá e você interpôs o RESP. Tá? Ou RE ou RESP, a lógica é a mesma, e se for RE e RESP, ele vai ter que analisar os dois. Vai fazer 2 decisões, uma decisão para RE e uma decisão para o RESP. Tá bom? Ou uma decisão única, mas que trate dos dois. Aí, o instrumento pouco importa. E aí, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: este recurso, ele versa sobre um tema que já foi decidido pelo STJ em precedente obrigatório
Aí, o que é precedente obrigatório? O que é que está aqui? Está aqui na lei que vocês estão vendo. Está aqui na lei que vocês estão vendo. Tá? Repercussão geral, que a gente já estudou, e recursos repetitivos. Digo eu, estenda a essa concepção de recursos repetitivos também IAC e IRDR que vocês não estudaram. IAC e IRDR, porque a melhor forma de interpretar é isso aí. E tudo isso você entenda que é assim que eu vou falar daqui para frente. Precedente obrigatório emanado do STF e do STJ. Então a primeira coisa que o presidente vai analisar é o seguinte. Já há, para a matéria que está sendo recorrida, já há algum precedente obrigatório do STJ e do STF? Já tem. Essa questão está dentro do tema 978 do STJ. Bom, nem sei de cabeça qual é o tema 978. Acho até que é processual, deve ser por isso que meu inconsciente trouxe, mas não sei. Mas um pouco importa, para que vocês entendam aqui o exemplo. Então, já foi tratado. Então, o STJ, essa tese que você está dizendo aqui, já foi tratada pelo STJ no tema 978. Negão, não tem recurso especial extraordinário mais. Não tem recurso especial extraordinário mais. Se a questão já foi discutida pelo STJ ou pelo STF, não tem recurso especial extraordinário. Aí, o presidente vai pegar e vai dizer, a questão aqui é do tema 978. Bom, deixe 978 aqui. O recurso está certo, ou seja, o recurso, ele diz que o acórdão recorrido, ele desrespeitou o tema 978, e eu, com meu recurso, quero rever, eu quero que o tribunal respeite o tema 978. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é o recurso, a decisão recorrida, o acórdão recorrido, o acórdão lá que julgou a apelação, ele aplicou o 978, o tema 978 do STJ. E, portanto, o meu recurso é contra o tema 978 do STJ. Primeira hipótese. O recurso está certo. O recurso está certo. Está certo. O recurso está certo. O acórdão está errado. O acórdão era para aplicar o tema 978 e não aplicou. O que é que o tribunal vai fazer? Vai subir o RESP? Primeiro, não. Primeiro ele vai virar e vai dizer isso aqui, ó. Encaminhar o processo ao órgão julgador para que realize juízo de retratação, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral e recurso repetitivo. Ele vira para lá, o presidente vira, pessoal, vocês aí da 5ª Câmara Civil, observem que vocês deram a decisão contra o tema 978. O rapaz fez um recurso especial que está bonzinho, está de acordo com o tema 978, só que a gente vai mandar para o STJ, o STJ já decidiu, você vai fazer a gente passar vergonha, e se não contra o STJ, reveja a sua decisão. Reveja a sua decisão. Então, desta decisão aqui, em que ele vai lá e diz assim, o recurso especial ou extraordinário está certo, porque ele quer fazer prevalecer a jurisprudência obrigatória do STJ ou do STF, conforme o caso, mas eu não subo direto o recurso. Eu mando voltar atrás. Eu mando a Câmara voltar. Esta decisão aqui do presidente não cabe recurso. É uma decisão irrecorrível. O presidente manda. Acabou. Então, esta decisão do presidente é uma outra coisa saber se a 5ª Câmara Civil vai voltar atrás ou não vai voltar atrás. A gente trata disso mais adiante. O que interessa saber para a gente aqui agora é se o presidente fez isso, essa decisão é irrecorrível. Tá bom? Bom, aí vai lá e o presidente vai dizer, não, agora é a outra hipótese. O recurso, a decisão está de acordo com o tema do STJ e o recurso é um recurso que quer contra o tema do STJ.
Então, o que é que ele vai fazer? Negar seguimento. Ele nega seguimento quando? Recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exerado no regime de repercussão geral. Ou, letra B, a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ exerado no julgamento de casos repetitivos. Então, o que é que ele fez aqui nessa primeira hipótese? Disse assim, olha, filho, se você quer entrar com um recurso para rediscutir uma matéria que o STJ ou o STF já decidiu em presente obrigatório, não cabe. Eu nego o seguimento ao seu recurso. Ele vai lá e nega seguimento. Então, como o STJ e o STF não quer rever, Liz, não quer rever, Beatriz, esse tema, porque ele já decidiu esse tema, ele não vai caber agravo para destrancar o RE e RESP. O que é que vai caber? Vai caber, ó, vamos cá. Aqui, ó. Da decisão proferida com fundamento no inciso 1 e 3, por enquanto a gente está no 1 e 3, caberá agravo interno, nos termos do artigo 1021, agravo interno. O que é que vai caber nesses casos? Vai caber você levar para o pleno do Tribunal de Justiça da Bahia ou para a Corte Especial do TRF da Primeira Região, para retratar dos nossos tribunais aqui, a matéria para dizer o seguinte, não, pessoal, observe que o presidente analisou errado. Não é hipótese do tema 978. Eu quero fazer um distinguishing. Ao meu caso, não se aplica o precedente obrigatório. Bom, e aí o tribunal vai analisar essa questão. Mas não vai caber. A lógica é o seguinte, se o STJ e o STF já baixaram, entre aspas, já decidiram em presente obrigatório do tema, não vai caber agravo para destrancar. Não vai caber agravo para destrancar. Então, voltando. Inciso 1º, se ele nega seguimento pautado em precedente obrigatório, não cabe agravo em recurso especial extraordinário. Só vai caber agravo interno para fazer o distinguish. Se ele entende, se o presidente do tribunal entende que o recurso está certo, porque quer aplicar precedente obrigatório, o que ele faz? Ele manda de volta para a turma que julgou, ou para a Câmara, turma do TRF, Câmara do TJ Bahia, diz, ó, rejulgue para se entender o caso, adequar essa questão ao que decide o STJ. E também não cabe agravo nenhum, nem agravo interno, que a gente já estudou, nem agravo para destrancamento de RE e RESP. Beleza? Inciso 3º. Aí qual é a outra opção? Essas questões do inciso 1º e do inciso 2º, pessoal, são para aquelas hipóteses em que eu já tenho decisão do STJ, em precedente obrigatório, em recurso repetitivo. Para simplificar, vamos chamar de recurso repetitivo, tá bom? Em recurso repetitivo. Ok? Aí qual é a segunda análise? Pega aquele mesmo recurso, naquele mesmo presidente daquele mesmo tribunal. Tribunal da Bahia, vice-presidente. Entrou o RESP. Aí o sujeito vai lá e olha assim, que também não é o presidente, a assessoria vai lá e olha. Já tem precedente obrigatório se tiver inciso 1º, inciso 2º. Se não tiver precedente obrigatório, eu preciso analisar. Ok, não tem precedente obrigatório. Mas, por favor, o STF ou o STJ está na pendência de analisar essa repercussão geral ou de analisar isso em recurso especial ou extraordinário, porque, como vocês sabem, eu ainda não dei a aula, e essa parte não vai cair, né?
o processamento do recurso especial extraordinário, repetitivo, né? Embora vocês já tenham ouvido isso em repercussão geral, e sobre repercussão geral pode cair, o presidente, ele pega aquele recurso e diz assim, eu afetei isso para repercussão geral, para decisão de repercussão geral. No caso de repercussão geral, plenário virtual. Recurso especial, recurso extraordinário repetitivo, não é plenário virtual. Eu afeto, e aí você vira um tema. Aqueles temas foram todos aqueles temas de afetação. Entendeu? Então pega lá e diz assim, esta questão, esta determinada questão aqui, né, ela é repetitiva. Então, eu não vou ficar aqui todo dia julgando um recurso especial sobre esse tema. Eu vou afetar isso e vai virar o tema nosso. Vamos pegar o mesmo tema, o nosso tema 978. Deixa eu até ver que diabo é o tema 978 do STJ. 978, fiquei curioso. Do STJ. Vamos ver aqui. Não, aqui está de repercussão geral, mas eu quero do tema 978 STJ. Vamos pegar aqui, STJ Jus. Tema STJ. Vamos lá. STF. O tema no STF de repercussão geral é possibilidade de fixação de honorários do defensor público dativo em processo penal a partir da tabela dos valores do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o tema 978. E do STJ, o tema 978, aqui do STJ, esse aqui está um excelente exemplo, porque foi afetado, mas ainda não foi decidido. Deixa eu ver se o 978 aqui já foi decidido. Transitado em julgado, ó, já foi decidido. Aqui, ó, neste exemplo, 978 do STF, olha como a gente deu sorte, é uma hipótese que já foi decidida, já foi julgada. Então, pessoal, ó, a ela se aplica aqui o inciso primeiro, que já foi decidido. Com relação ao 978 do STJ, foi afetado no IAC, aqui, ó, repetitivos IAC, nesse caso parece que foi no IAC, não tenho certeza, não importa tanto aqui isso aqui agora, mas aqui é o seguinte, o STJ já disse, cara, isso daqui eu vou julgar em recurso repetitivo. Ponto. Aí vocês vão ver que paralisa todos os processos, faz o sobrestamento das causas, ninguém para o processo, não julga, não sobe recurso até o STJ decidir. Até o STJ decidir. Para que seja julgado tudo conforme o STJ. Então, no caso do 978, qual é o do 978 do STJ? O que é que está afetado? Né? O que é que está afetado? Vamos lá. Definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção da usina hidrelétrica do Rio Manso, se é da data da construção da usina ou da negativa do pagamento ao recorrente, diante da não inclusão do seu nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal. Afetado na sessão, está desde 2017, esperando o julgamento. Aqui os dois recursos especiais, então foi recurso repetitivo mesmo, que foram afetados pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Então, vamos lá, se alguém interpõe um recurso aí, nessa situação, qual vai ser o que é que o presidente do Tribunal do Mato Grosso vai ter que fazer? Ele vai ter que virar e dizer o seguinte, meu filho, você me interpôs um recurso dizendo que o juiz aqui, federal do Mato Grosso, negou a sua indenização porque estava prescrita, né? E você está alegando que não está prescrita porque não é da data da construção da barragem, e sim da data que você pediu a indenização e não recebeu. Beleza. Só que o STJ ainda não decidiu isso. Está aqui, ó, tema 978. Ainda está afetado. Ainda está afetado. Aí o que você vai fazer? O que o presidente vai fazer? Aí ele vai para o inciso 2º, ou para o inciso 3º, ou para o inciso 4º. Para o inciso 3º ou para o inciso 4º. Inciso 1 e 2 é quando... É isso mesmo. É quando o tema já foi decidido. Inciso 3 e 4 é quando eu tenho um tema afetado, mas ainda não decidido. Aí ele pega lá e diz o seguinte, ele tem que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidido pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Ou infraconstitucional. Isso se já foi afetado. Ou a outra opção é o seguinte, cara, seu recurso está muito bom, está muito bem feito, ele representa a integralidade do problema deste tema. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o seu recurso como representativo da controvérsia constitucional, nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036, que aí é o regime jurídico do regimento do representativo, e vou mandar para o STJ. Então a questão é o seguinte, ou o seu recurso, se está num tema afetado, ou ele é escolhido para... seu recurso está muito bom. O seu recurso especial número 1665598 do Mato Grosso está muito bom. Então eu, presidente do Tribunal do Mato Grosso, remeto para o STJ para que o STJ julgue aqui, nesse recurso afetado. Dessa decisão, pessoal, não cabe recurso. Não cabe recurso. Eu selecionei, seu recurso subiu, você não tem por que recorrer, você não tem interesse em recursar. Mas eu posso pegar e dizer o seguinte, assim, eu estou sobrestando o seu recurso, porque o seu recurso versa sobre a prescrição, a forma de contagem de prazo de prescrição da barragem, como é o nome da barragem, que eu esqueci o nome, da barragem da usina hidrelétrica do Rio Manso. Então eu vou sobrestar o seu recurso. Desta decisão aqui, sobrestamento do recurso, não vai caber agravo para lá para o STJ. O STJ não quer nem saber se o tema está afetado e foi decidido, aplique-se e não me traga processo. Se o tema foi afetado e ainda não foi decidido, só me traga processo como representativo. Não mande todos, não. Só mande os representativos. Agora vai caber agravo interno. Vai caber agravo interno para quê aqui, pessoal? Vai caber agravo interno, conforme o parágrafo 2º da decisão com fundamento do inciso 3º, cabe agravo interno. Para quê? Para eu fazer o mesmo distinguish. O mesmo distinguish. Então, no caso aqui, vai caber agravo externo. Pessoal, pelo amor de Deus, presidente, eu não estou falando da usina hidrelétrica do Rio Manso, não. Eu estou falando da usina hidrelétrica de Itaipu. Eu estou falando da usina hidrelétrica de Xingó. Não é do Rio Manso. Observe, você aplicou errado. Você aplicou errado. Você está aplicando para o distinguish vale. Aí você entra com agravo interno dessa decisão do inciso 3º. Diz assim, olha, tribunal pleno do Tribunal de Justiça, ou então Corte Especial do TRF, ele está sobrestando um recurso afetado, mas está fazendo isso de forma errada, porque existem situações fáticas no meu processo que são outras. Ou então eu não estou tratando de prescrição, eu estou tratando de quantum indenizatório. Se eu estou tratando de quantum indenizatório, faça um distinguish, não se aplica o tema 978 do STJ, não é o tema 789 do STJ que trata de prescrição. Aí eu tenho o agravo interno, que a gente já estudou, beleza? Aí sobrou o que, pessoal? Sobrou o quê? Sobrou duas hipóteses. Ou o diabo é novo, ou o termo é novo, o recurso é novo, não está em nenhum dos 1007 ou 1010 temas do STF sobre matéria constitucional e nem nos 1000 e tanto do STJ. É novo, a questão é nova. É uma interpretação nova. Aí não tem jeito. Aí o tribunal vai ter que subir. E aí qual é a outra hipótese que vai ter que subir o tribunal? É se tem precedente obrigatório, você mandou fazer juízo de retratação, e a quinta... Lembra a hipótese lá que eu falei, da quinta Câmara Civil? E a quinta Câmara Civil foi teimosa, disse assim, eu não volto atrás, não faço juízo de retratação, não entendo que seja a hipótese de aplicar esse precedente obrigatório, ou não concordo com esse precedente obrigatório. Aí vai caber a subida do recurso. Então, quando é que vai caber a subida de recurso
de agravo. Porque aí vai ser o seguinte, aí vamos lá, vamos voltar aqui primeiro para o presidente do tribunal, antes de ir propriamente para a subida. Aí chegou lá o presidente do tribunal, ele mandou o pessoal da assessoria já, lê aí tudo. Foi, pá, leu tudo. Rapaz, não tem jeito. Presidente, eu olhei, não tem nenhum tema do STJ sobre a questão federal. Não tem nenhum tema do STF sobre a questão constitucional. É novo. Tá? É novo. Então o que é que eu vou fazer agora? Agora que você viu que é novo, não dá pra gente barrar, dá uma olhada para ver se os outros elementos da admissibilidade do RE e do RESP estão presentes. Olha aí, analisa aí, vá. Aí vai lá, ele está querendo fazer reexame de prova. Súmula 11. Ele está querendo fazer reexame de fato. Súmula 7. Não vai subir. O seu recurso não vai subir, porque você, na verdade, não está tratando de uma questão federal. Você está tratando, né, de tentando fazer um reexame de prova de fato. Então você não vai subir o seu recurso. Ou então, ele pega lá o seu recurso e diz, olha, o seu recurso é inédito, mas ele é intempestivo. Não vou admitir. Aí ele vai analisar os outros requisitos de admissibilidade para o largo da aplicação de precedente obrigatório. E aí, ele vai lá e diz o seguinte, da inadmissibilidade do inciso 5º, que são essas hipóteses que eu falei, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do 1042, que é o agravo para destrancamento de RE e RESP, que a aula assíncrona, assim que terminar a nossa reunião, que eu almoçar, vai subir. Vai subir para o YouTube, aí vai caber. Quando é que cabe e quando é que tem essas hipóteses? Ao realizar juízo de admissibilidade e, se positivo, ele remete ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, tá bom? Se positivo, vai caber agravo? Não. Não cabe agravo, por quê? Porque você não tem interesse de recorrer, já que subiu, pô. Se subiu, o que você vai recorrer? Você vai recorrer se ele inadmitir, naquelas hipóteses que eu falei. E aí, quais são as hipóteses? Ou seja, inadmitiu porque você quer discutir questão de fato ao invés de discutir aplicação de direito federal. Bom, aí, quais são as hipóteses? O recurso ainda não tenha submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento repetitivo. As hipóteses que eu falei que é recurso inédito. Aí ele vai. Outra opção, que ele vai subir, né? Ele vai subir. Recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia. Lembrem-se aqui, ó. Ensino 4º, ó. Seu recurso foi selecionado. Seu recurso foi selecionado, seu recurso está muito bom, mas seu recurso é intempestivo. Mas seu recurso é intempestivo. É muito bom, mas é intempestivo. Se o presidente entender que é intempestivo, agravo para o destrancamento. Ou então, o tribunal recorrido tenha refutado a retratação. Aí, ou seja, o presidente foi lá, ó, na forma do inciso 1º, do inciso 2º, ele encaminha o processo para a Quinta Câmara Cível, reapreciar a questão, reapreciar o tema. A Quinta Câmara Cível dá de teimosa. Dá de teimosa e diz assim, não vou reapreciar não. Você não vai reapreciar, então não tem jeito, eu vou ter que mandar subir. Aí o presidente, antes de mandar subir, vai lá e passa uma lei e diz, seu recurso é intempestivo. Seu recurso é intempestivo. Beleza, ele está de acordo com a jurisprudência do STJ em recurso repetitivo, mas ele é intempestivo. Então, você vai entrar com a decisão de inadmissibilidade, né? Porque, embora a Câmara tenha refutado a retratação, né, ainda assim o presidente inadmitiu o recurso. E aí você vai entrar com ele. Então, pessoal, é isso. Se eu não conseguir me fazer entender, estamos com um problema, porque eu acho que eu dei o melhor de mim que eu podia para simplificar. Foi tipo assim, acho que na aula assíncrona foi 5 minutos e aqui o senhor passou meia hora explicando. Foi bem continuo com só uma dúvida. Diga, Liz. O senhor falou assim alguma coisa de se for recurso inédito, cabe o agravo de destrancamento, né? Isso. Cabe o agravo de destrancamento se for recurso inédito e cujo presidente do tribunal tenha negado e inadmitido o RESP ou RE. Mas não é requisito de admissibilidade
matéria de julgamento de repercussão geral? Não. É requisito de admissibilidade do RE a existência de repercussão geral. Só que é possível que eu alegue a existência de repercussão geral para um tema que o STF nunca tenha tratado. Essa é a questão. Então, quem é que tem a competência, Liz, para decidir se tem ou se não tem repercussão geral? É o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia ou é o STF? O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia? Não, não pode. Ele está usurpando competência do STF. Porque assim, é o STF. Uma coisa é dizer o seguinte, olha, eu quero dizer, vamos pegar aqui um tema de repercussão geral. Vamos ver aqui. Tema, bota aqui, tema, sem entender, repercussão geral, STF. Vamos pegar a lista aqui de repercussão geral do STF. Teses de repercussão geral do STF, vamos lá. Teses com repercussão geral. Vamos pegar aqui, deixa eu ver, Ctrl F, não, Ctrl F. Não, é Ctrl L não, é Ctrl F mesmo, Ctrl F. Recurso. Deixa eu ver se tem alguma coisa de recurso. Não, vamos lá. Lista, vou pegar aqui, repercussão ali no artigo da época, tema. Cadê? Com fins, norma relativa à pressão da cadência de matéria tributária, foi questionado o parágrafo aqui. Lei é inconstitucional. Deixa eu ver isso aqui. Terá lei. Vou pegar aqui um exemplo que fique fácil para você entender. Tá aqui, vou pegar esse aqui. Tema 15. Tema 15 de repercussão geral. Qual é o tema 15 de repercussão geral? Direito de praça. Praça aqui é patente do Exército. A remuneração não inferior ao salário mínimo. Não inferior ao salário mínimo. Então vamos supor que o Exército remunere um praça em valor abaixo do salário mínimo. Aí o sujeito, depois que sai do Exército, ou no Exército vai ser mais difícil, mas depois que sai do Exército, ele vai lá e entra com uma ação indenizatória da União, dizendo, ninguém deve receber abaixo do salário mínimo, porque isso ofende a garantia do salário mínimo que está na Constituição. Não está lá na Constituição? A garantia do salário mínimo, lixo. Deixa o microfone ligado. Desculpa. Eu? Tá. Não é bronca. Desculpe, lixo, se ficou parecendo bronca, não é bronca não, é só para a gente dialogar, para você entender. Perdoe se ficou parecendo que era uma bronca, não é bronca não. Então, isso começou a acontecer, né? Aí veio a alteração da emenda 45, alterou a Constituição e disse lá, olha, agora não importa só ofender a Constituição, tem que ofender a Constituição e tem que ter repercussão geral. Né? Aí você vai lá e diz o seguinte, olha, aí você vai ter que pegar o seu recurso e para que ele cumpra a admissibilidade, você vai ter que dizer o seguinte, olha, o Exército, a União, através do Exército, ela me paga menos que o salário mínimo. E isso ofende a garantia da Constituição. Esse é seu fundamento, sua causa de pedido, recurso extraordinário, ofensa à Constituição. Só isso você não cumpriu a admissibilidade. Aí para você cumprir a segunda admissibilidade, você vai lá e diz, olha, e tem mais. Tem mais. Essa é uma causa de repercussão geral, porque no Brasil nós temos ao todo mais de 30 mil praças, 30 mil pessoas submetida a essa situação. E por sermos 30 mil pessoas, isso é algo que tem impacto social e econômico. Então, além do aspecto de relevância jurídica da ofensa à Constituição, eu estou dizendo que isso tem repercussão geral. É ofensa. Pronto. Vai poder o presidente do tribunal dizer se isso é matéria de repercussão geral? Não vai. Não vai. Aí o presidente faz de conta que essa questão nunca foi levantada, começou agora. Aí o que o presidente faz, Liz? Ele remete ao Supremo Tribunal Federal. Ele vai lá e remete ao Supremo Tribunal Federal. Tá bom? E o Supremo Tribunal Federal vai lá e diz o seguinte, ele vai lá e decidiu. O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negou o provimento ao recurso extraordinário, papapá. E qual é o tema? Vamos lá.
A repercussão geral, aqui, ó, a repercussão geral, sim. E ele vai lá e decide se pode ou se não pode. Ementa da decisão e julgamento. Vamos pegar aqui. Ementa da decisão e julgamento. Pronto. O tribunal, por unanimidade... aqui ele não tá. O cara ementa da decisão. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui para ver o que é que o Supremo Tribunal decidiu neste caso aqui. Jurisprudência, deixa eu ver. Mas vamos lá, independente disso, vamos supor que o Supremo Tribunal Federal diz que neste caso não ofende. Aqui, ementa, aqui achei, vamos lá. Ementa constitucional, serviço militar obrigatório, soldo inferior ao salário mínimo, violação dos artigos 1º, inciso 3º, 5º, caput e 7º, inciso 4º da Constituição, inocorrência de RE desprovido. A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia da remuneração inferior ao salário mínimo. Está aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. O presidente do Tribunal de Justiça, ele não pode apreciar isso, se isso tem repercussão geral ou não. Mas o Supremo foi lá quando afetou o tema e disse tem repercussão geral. Tem repercussão geral. Então, daqui para frente, todas as vezes que o presidente estiver diante de uma situação dessa, ele não pode negar a subida do RE por ausência de repercussão geral. Por quê? Porque o Supremo Federal diz que tem. E se o Supremo Tribunal Federal, se o STF, tivesse dito que não tem repercussão geral, quando o Supremo já disse se tem ou não tem, aí o presidente aplica. Entendeu, Liz? Se, vamos supor que ao invés de ter dito que sim, ele tivesse dito que não. Ó, quer saber de uma? Isso não tem repercussão geral. Aí se o sujeito entrasse com RE aqui, o Supremo poderia dizer, olha, eu não recebo o seu recurso porque não tem repercussão geral. Porque o Supremo já decidiu que tem repercussão geral e que não tem. E aí ele aplica a decisão do Supremo sobre repercussão geral, ela é obrigatória. Se tem, ela diz que tem, e é obrigatório dizer que tem, e ela vai e decide o tema. E aí o presidente aplica isso daqui. Mas se não teve a decisão ainda, o presidente não pode aplicar. Não pode aplicar. Mas para que o meu recurso suba, eu tenho que alegar a existência de repercussão geral. Conseguiu entender, Liz? Então, professor, quando o STF admite um recurso especial... Não, STF é extraordinário. Desculpa. Quando o STF admite um recurso extraordinário que é de matéria inédita, ele automaticamente está dizendo que isso é matéria de repercussão geral? Sim. O STF só admite recursos extraordinários que tenham repercussão geral. Então, como é que vai funcionar na prática? Talvez você... Mas quando a matéria é inédita... O presidente manda subir. A matéria é inédita. Vamos lá. Faz de conta que é o primeiro recurso que discute se praça pode ganhar menos do que salário mínimo. O primeiro. Já na vigência da emenda 45, tá bom? Então eu vou lá e faço meu recurso. Eu ganho menos, isso ofende a Constituição, tal. E aí vou lá e digo, e tem repercussão geral. Eu estou dizendo no meu recurso. Tem repercussão geral. Imagine dois recursos. Os dois tratam da inconstitucionalidade. Os dois tratam. Este primeiro recurso aqui, ele trata da inconstitucionalidade, mas não trata da repercussão geral. Esse outro recurso aqui trata da inconstitucionalidade e trata da repercussão geral. Trata dos dois, tá certo? Os dois, o tema é inédito, não é isso? Pronto. O presidente vai pegar o primeiro, que eu não tratei da repercussão geral, e vai inadmitir o recurso. Ele vai inadmitir o recurso por quê? Porque um dos requisitos do recurso extraordinário é alegar a existência de repercussão geral. E como você não alegou a existência de repercussão geral, apesar do tema ser inédito, seu recurso é inadmissível. E aí, você vai poder entrar com agravo interno, ou com agravo para destrancamento. No outro caso,
o presidente vai olhar. O tema é inédito. O recurso é tempestivo. Você alegou que tem repercussão geral e o STF nunca disse se tem ou não. Então eu tenho que mandar subir. Eu não tenho jeito. Eu tenho que mandar subir. Aí ele manda subir. Bom, aí manda subir. Não, mas a minha pergunta foi no sentido de assim, tem algum mérito sobre que o STF admite. Essa decisão de admissão, de admissibilidade por aqui, pelo STF, serve como... Não. O STF... Aí vamos lá, vamos voltar aqui. No repercussão geral. Deixa eu pegar aqui. O que que o STF vai fazer, Liz? Ele não vai fazer isso. Ele não vai simplesmente admitir. O STF vai pegar esse tema novo que chegou lá e o relator vai ter o mesmo trabalho. Vai olhar, esse tema novo aqui que Liz trouxe já foi tratado em repercussão geral? Não, nunca foi. Então eu vou ter que levantar esse tema. Aí o relator ele vai lá e diz o seguinte, olha, ele vai no plenário virtual e diz, olha, eu estou afetando este tema, vai virar o tema 1047, para que o plenário virtual decida se tem ou se não tem repercussão geral. Aí se o plenário virtual decidir que não tem repercussão geral, ele vai inadmitir o recurso. Ele vai inadmite o recurso. Mas se o plenário virtual diz, não, tem repercussão geral, aí tem repercussão geral. Continua, agora volta para o relator julgar o mérito do recurso. Entendeu? É isso. Mas vamos supor, o pleno decide que esse tema tem repercussão geral. Sim. Isso pode ser usado para outras pessoas que queiram interpor recurso extraordinário com esse tema? Isso valerá para todo mundo. Então, essa decisão de repercussão geral, desse primeiro recurso, vai ser fundamento para outros recursos. Não. Dizendo que Não vai ser fundamento. não. Esta decisão sobre repercussão geral, ela constituirá precedente obrigatório. Assim que é isso que tem. Mas é isso que eu preciso que você aprenda a dizer isso da forma certa. Tá? Eu preciso. Não, para de pedir desculpa, não estou brigando, não. A gente está conversando, é uma aula. Eu tenho que falar tecnicamente para vocês. Do ponto de vista técnico, isso é um precedente obrigatório. Toda e qualquer causa que decida sobre o tema de repercussão geral, vale. Pronto, tem repercussão geral. Vou pegar aqui um exemplo que eu acho que você agora vai. Eu acho que agora eu vou pegar o exemplo que você quer. Aí vamos supor que tem lá. O Supremo disse que esse tema tem repercussão geral. Ponto. Aí eu entro com o meu recurso especial aqui. Extraordinário. Entrei com o meu recurso extraordinário tratando do tema que o Supremo diz que tem repercussão geral. Pronto. E eu estou defendendo que... Aí minha pergunta, talvez complique para sua cabeça, mas não vou falar. Tem repercussão geral e o Supremo já decidiu a constitucionalidade. Ponto. Já decidiu a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aí eu vou lá e entro com o meu recurso extraordinário. Aqui, ó. Eu entro com o meu recurso extraordinário. E já tem decisão de repercussão geral. E o meu recurso está de acordo com a repercussão geral, com o que foi decidido no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral. Tá? Foi decidido, está lá, precedente obrigatório. Aí, ou seja, a decisão foi contrária. O presidente vai admitir meu recurso de cara? Não, ele não vai admitir. Por quê? Porque ele vai mandar de volta para a Câmara do Tribunal de Justiça ou para a turma do TRF e dizer, olha, rejulgue, porque já tem repercussão geral e você não percebeu isso. Então, o presidente vai negar seguimento ao recurso, está aqui, me perdoe, aqui, B. Encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou do STJ, é zerado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Então ele volta para lá, porque o Supremo já decidiu. Mas sendo um
não tiver sido julgado? Se não tiver sido julgado, eu tenho recurso, ou seja, eu tenho repercussão geral admitida, ou seja, existe repercussão geral, mas o Supremo ainda não decidiu a repercussão geral, é isso? Ele disse que o tema tem repercussão geral, mas Mas ainda não decidiu o tema. se é constitucional, pronto, beleza. Tem problema? Não tem problema nenhum. Este tema de mérito é inédito. E o presidente não vai poder inadmitir por ausência de repercussão geral. Então, neste caso, desse exemplo que você está dando, já está decidido que o tema tem repercussão geral. Ponto. Que o tema tem repercussão geral. Mas não decidiu o mérito do tema. Beleza. Está afetada a matéria. Como está afetada a matéria, eu vou aqui, ó, não sobe. Inciso 3º. Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, tem repercussão geral, está lá, está sobrestado, ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trata de matéria constitucional e infraconstitucional. Então, na prática, só sobe um por tema, né? Só sobe inédito. Só sobe inédito um por tema. Um ou mais de um por tema. Por que mais de um? Porque uma opção que você tem é pegar aqui, ó, selecionar o recurso que seja representativo. Então eu tenho no Brasil todo 10 mil processos discutindo o tema e cada tribunal manda um. O relator pede um de cada. Aí ou pede 2 de cada. Então aí pode ser que tenham 20 processos lá, um de cada tribunal. Pode ser que o relator, a gente vai estudar isso quando estudar recurso repetitivo. Aí pode ser que o relator pegue somente 2 ou 3 casos. 2 ou 3 casos. Entendeu? Quer ver, agora sim. Show de bola. Feliz de você ter... Desculpa aí. Nada, tem nada que desculpar, Liz. É isso mesmo, a gente foi bom. Tenho certeza que tem muita gente em silêncio que também tinha as mesmas dúvidas. Mas que bom que está esclarecido. Então, meus amigos, espero que vocês tenham me liberado, eu vou, hoje à tarde ainda, eu vou alimentar bastante material de estudo de recursos em espécie para vocês. Hoje à tarde estará postada todas as aulas assíncronas de recursos. Bom estudo para vocês. Até quinta-feira nós nos vemos e quarta-feira vai ter lá a avaliação de vocês. Tá bom? Ok, professor. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa.